Olá você que acompanha o canal aí, assistindo nossa série de vídeos sobre o servidor Back-end Node que estamos criando. Já tem alguns vídeos. Se você caiu nesse vídeo de paraquedas, por causa do título dele, né, que é Autenticação JWT, esse vídeo faz parte de uma sequência, uma playlist que estamos criando um servidor Node desde o início, desde a elaboração das pastas, dos arquivos. Então, te convido a acessar aqui na descrição do vídeo o link da playlist para que você possa acompanhar desde o começo, se fizer sentido para você. Se não, pode continuar aqui mesmo, acompanhando esse vídeo de autenticação. Para quem já vem acompanhando, deve estar estranhando uma tela agora com uma apresentação de slide. Por quê? Por que disso? Não iremos codar mais? Aí que eu te respondo, sim, iremos codar. Recebi alguns feedbacks de algumas pessoas que pediram um pouco mais de teoria, não só prática. Tem algumas pessoas que gostam de fazer anotação, dar print, entender um pouco mais como que funciona por baixo dos panos, aí vamos dizer assim, as coisas. Então nesse vídeo eu começarei dessa forma, farei um slide apresentando um pouco de teoria e depois a gente vai partir para a prática nos vídeos, com o código mesmo, com o Visual Studio e tal. Então, para você que vem acompanhando, hoje a gente vai criar a tela de autenticação. A tela não, né? A nossa lógica de autenticação. A gente vai criar a rota de login, onde o usuário vai colocar o seu e-mail e sua senha, vai logar no nosso sistema. E esse login, sendo bem sucedido, vai retornar para ele um JWT. Aí eu lhe pergunto, o que é o JWT? É aí que está a intenção desse slide. Eu vou explicar aqui o que é o JWT, como que funciona, o que são aqueles monte de letrinhas. Se você não viu ainda, você vai ver o que é aquilo, por que é daquele formato. Então passarei bem detalhado o passo a passo sobre o que é e o porquê. Queria agradecer ao pessoal aí que está acessando o canal, o pessoal que vem se inscrevendo. Se você é uma pessoa legal e não está inscrito, você vai se inscrever agora nesse momento, clicar ali embaixo em inscreva-se. Está vendo ali aquele botãozinho? É aquele ali mesmo, clica nele ali. Se você for uma pessoa mais legal ainda, você vai clicar no sininho para quando eu postar algum vídeo novo, você ser notificado sobre ele. Agora, se você é aquela pessoa top de linha, você vai compartilhar esse vídeo com quem precisa, com quem você acha que faça sentido estar acompanhando ele também. Então isso seria muito legal, vai acabar ajudando o canal a crescer. Lembrando que quanto mais inscritos a gente tiver, quanto mais movimentação, o YouTube ele acaba liberando algumas funções que ajudam a propagar o canal, ele começa a aparecer mais enfim, fica bem legal isso. Então vamos lá, falando um pouquinho sobre o JWT. O que é esse tal de JWT? Meu Deus do céu, o que funciona? Então vamos lá, falando um pouquinho do porquê. Por que a gente deve utilizar o JWT? Se você parar para pensar, a gente criou o nosso servidor aqui até agora, e se qualquer pessoa tiver acesso à nossa rota, ela vai poder listar o usuário, ela vai poder criar um usuário, porque nesse momento que está aqui, se a nossa rota estivesse em produção já, se o nosso servidor estivesse em produção, alguém descobrisse esse endpoint nosso, poderia criar usuários, poderia listar, deletar, editar, fazer um salseiro ali, como diria minha avó, dentro do nosso servidor. Então não seria legal. Então para isso a gente precisa de alguma forma proteger essas rotas. E como que a gente vai fazer isso? A gente vai utilizar o JWT. Por quê? O JWT ele é uma das formas mais utilizadas hoje no mercado. Então estou trazendo aqui essa forma para você já entender como porque dependendo se você for participar de alguma seleção, alguma entrevista, te perguntarem sobre, você saber o que é, como que se aplica, o porquê que é aquele formato. Então eu vou trazer todas essas informações aqui para vocês hoje, para vocês estarem tinindo nessa parte aí. Então esse é o porquê do JWT, tá? Então é isso. E falando um pouco sobre o JWT, o que é o JWT? Vou tirar aqui para não dar spoiler já da minha imagenzinha ali. O JWT nada mais é de uma forma de você transmitir informações entre sua ponta, as duas pontas de utilização ali, vamos dizer assim, do seu back-end com o seu cliente. Então você transfere essas informações via post, via header, que você está aqui nesse vídeo agora, você já sabe o que é o header, porque você já utilizou ele passando algumas informações. Então isso nada mais é que uma forma de você transitar essas informações, e nesse token tem como você fazer uma validação para ver se a pessoa que está solicitando essa rota de endpoints, ela pode estar utilizando essa rota. Então a gente consegue fazer alguma validação desse dado. Então, por exemplo, se você vai solicitar alguma coisa para o back-end, você vai mandar as informações lá.
Por exemplo, se eu for tentar listar os usuários, eu vou mandar nessa minha solicitação para o meu back-end e eu vou ter que mandar esse token junto. E esse token vai validar se você pode ou não fazer essa requisição no nosso servidor. Então, nada mais é que isso. E é uma forma bem segura, porque ela é protegida, essa nossa rota. Ela é assinada digitalmente. Rota não, nosso token. Ela é assinada digitalmente ou por uma chave de segurança. Então, não tem como isso ser quebrado. Não tem como, é muito difícil, né? Porque a gente nunca pode falar que nada é impossível, né? Mas é uma forma bem segura hoje de tá utilizando isso. Então, estou trazendo aqui uma imagenzinha para mostrar para vocês como que funciona isso. Então, vamos aqui. A gente tem o nosso usuário aqui, o nosso marotinho aqui. O que ele vai fazer? Ele vai tentar acessar a sua aplicação. O que ele vai fazer? Ele vai colocar o usuário e a senha dele naquela tela de login. Vamos supor, você usa o Facebook, Instagram, aquela tela de login e senha. Que você vai fazer uma requisição para o seu back-end. E o que ele vai fazer? Se por acaso esse usuário e essa senha for válido, ele vai te devolver um token, que eu vou mostrar no próximo slide ali como que é esse token. Com esse token que ele retornou, você consegue utilizar as rotas do back-end. Que rotas são essas? São aquelas que a gente estava criando para listar um usuário, para deletar, para editar, enfim. Com esse token, se ele for válido, ele consegue fazer tudo isso. Então, ou seja, esse usuário, quando ele faz o login, ele já vai ter esse token agora. Ele tem esse token com ele. E toda requisição que ele for fazer no nosso back-end, ele vai precisar passar isso daí via header. Ele vai passar aquele token lá. E a hora que esse token chegar no servidor, ele vai fazer a autenticação para ver se esse token é válido ou não. Porque além dele verificar se esse token é válido, você, como programador, você vai colocar o tempo que esse token tem de validade. Por exemplo, vamos supor que esse token meu tenha validade de 5 minutos. Então, esse usuário tem direito de acessar seu sistema por 5 minutos. Deu esses 5 minutos, ele vai precisar fazer um novo login. Aí vem a segurança do token. Existem sites hoje que eles têm o token que vale por 24 horas. E, enfim, tem várias formas de fazer isso. Então, toda vez que ele for fazer alguma requisição, aqui, ele tem que enviar para o seu back-end esse token. E se esse token for válido, aí ele volta, o servidor manda de volta as respostas dessa requisição para o usuário. Aí ele usa da forma que for melhor conveniente, né? Vamos dizer assim. Que aí, no caso, ele retorna para o front-end, e o front-end vai fazer essa logística toda da informação na tela. Então, é dessa forma que funciona a requisição a logística desse token. E aqui eu tenho a estrutura do token. Como que o token é formado? Então aqui tem esse conjunto de caracteres aqui, está dividido até em cores para ficar mais fácil de exemplificar como que ele funciona. Então a gente tem aqui, o token ele é dividido em 3 partes, né? A gente tem a parte do header, que é a parte azulzinha aqui, tem o payload, que é o verdinho, e tem a signature, que é a chave de assinatura. Então como que funciona? O nosso header, aqui no caso, ele é dividido em 2 partes. Ele tem a parte aqui do ALG, né, que é o algoritmo de criptografia, né, de codificação dessas informações. E também tem o tipo, que a gente está utilizando aqui, que no caso é o JWT, aqui, que a gente tem ele aqui. Então essas são as 2 formas são as 2 partes que é dividido o header. A gente tem o payload, que o payload é onde trafega essas informações. Por exemplo, aqui nesse exemplo aqui, isso poderia estar sendo o retorno que o back-end está mandando para o front-end, né, depois da validação desse token. Então aqui eu tenho o sub, que no caso a gente pode falar que é o subject, poderia ser aqui, por exemplo, o ID de usuário, ou um ID que ele estaria mandando aqui nessa requisição. Aqui eu tenho o name, que seria o nome do usuário. E eu tenho IAT, que isso aqui é padrão, que ele vai sempre retornar para você depois de uma autenticação do token, que ele nada mais é do que a data de criação, né, desse token. Então, IAT, ela retorna um timestamp. Para quem não sabe o que é timestamp, é um formato universal aí de tempo, porque o nosso mundão de Deus aí, né, ele tem vários horários diferentes. No Brasil é uma hora e lá na China é outra. Então, a gente tem um timestamp, que ele é um padrão para independente de que lugar que você esteja. E aqui eu não coloquei aqui, não está mostrando, mas também tem o ESP, que seria também um timestamp, que seria quando iria expirar esse token, de quando seria a validade desse token. E o que é importante lembrar também aqui, é que essas informações elas não são criptografadas.
Se alguma pessoa pegar esse token seu aqui e jogar em algum site, por exemplo, jwt.io, ela jogar esse token aqui lá, esse token ele vai ser convertido na forma original dele, com os dados. A pessoa conseguiria visualizar esses dados. Então, para ficar um pouco mais explicativo, vamos dizer assim, eu vou fazer uma analogia, que eu gosto de fazer uma analogia que às vezes você consegue guardar melhor essa informação. Imagine, eu vou fazer uma analogia de um carro aqui. Imagine que eu, Emerson, eu tenho um Camaro. Eu tenho um Camaro amarelo. Esse é meu carro. E o token, nessa analogia aqui, ele seria a chave do meu carro. Então, o que acontece? Se você tem a chave do meu carro, você vai no meu carro, você abre o meu carro, dá partida no meu carro e vai dar um rolê com o carro. Então, esse é o token. Se você tem esse token, você tem essa liberdade toda de fazer isso. Mas aí pensa, se eu, Emerson, perdi essa chave do carro, se você encontrou essa chave no chão, e você sabe que essa chave é de um Camaro amarelo, você vai lá nesse outro Camaro amarelo, você tenta usar essa chave, mesmo ela sendo de um Camaro amarelo, você não vai conseguir utilizar porque ela não é daquele Camaro amarelo. Então tem essa questão do token, fazendo essa analogia. Então, por que ela não funcionaria? Vamos supor que se porventura esse Camaro amarelo tivesse com a porta aberta, você entrou nesse carro, que aí vamos fazer a analogia do nosso servidor back-end, você fez essa requisição, você chegou, você colocou a chave no contato, você tenta dar partida no carro, aí não vai rolar. Por que não vai rolar? Porque além de você ter a chave desse carro, né, que seria vamos fazer uma analogia, o header e o payload, né, você tem o carro e você tem a chave, o header e o payload, mas você não tem a assinatura dessa chave. Essa chave ela não funcionaria em outro carro, porque para isso funcionar, você precisaria ter essa assinatura digital e essa validação do servidor back-end, que não ia dar certo, porque ele já vai verificar que isso não serve ali. Opa! Ele chegou até aqui, mas isso não vale mais, isso daqui não serve e tal, então não vai rolar, então não funcionou. Então, fazendo uma analogia sobre isso daí, uma explicação também, a gente poderia usar o banco, quando você acessa um site de um banco, que aparece ali em cima o tempo que você está naquela página, e fala assim, ó, essa sessão vai se inspirar em 10 minutos. Ou seja, ali tem um token por trás, que está falando que aquele token tem a validade de 10 minutos. Deu aquela validade de tempo, você vai precisar fazer um novo login na plataforma para gerar um novo token para você utilizar. Ou se essa plataforma tiver alguma forma de revalidação, se enquanto você está utilizando a plataforma, aquele token não conta o tempo, ele é sempre revalidado, você ficou um determinado tempo sem utilizar, aquele token expira. Então, para ter uma analogia melhor sobre isso, então é basicamente isso que a gente está falando. E para um token ter validade, para um token ser gerado e funcionar, ele precisa ter essas três partes. Ele precisa ter o header, precisa ter o payload e precisa ter o signature, né, que é a assinatura. E como que é gerada essa assinatura? Essa assinatura ela é gerada com base no header e do payload. Então ele pega essas duas informações, header e payload, e gera a assinatura. Então se por algum motivo você talvez falar assim, então eu vou pegar essa chave aqui de token e vou mudar uma letrinha ali no meio, ou vou mudar uma palavrinha ali, alguma coisinha ali, e vou tentar usar. Não vai funcionar, porque por trás dos panos ali no nosso servidor back-end, como você vai ver mais para frente, você vai ter uma chave lá dentro de criptografia desse dado, para gerar esse hash dessa assinatura. Então, para você conseguir fazer isso, vamos dizer assim, você teria que ter um trabalhinho aí também, mas para você conseguir fazer isso, você, além de fazer essa alteração que você está se propondo a fazer, você ia precisar dessa chave de segurança que está dentro do servidor de back-end. Então, aí vem essa segurança de dados nessa chave. Então, por isso que não se torna tão simples assim você quebrar uma segurança. Mesmo você colocando essa chave aqui, como eu vou mostrar na outra tela, você colocando essa chave no site do JWT, por exemplo, ele mostrando os dados para você, você não conseguiria porque você não ia ter essa chave de segurança. Deixa eu mudar para a tela aqui, ó. Por exemplo, assim, esse é o site do jwt.io. Se você chegar lá e colar a sua chave token, né, o seu token dentro do site, ele vai quebrar a criptografia dele. Então ele vai estar mostrando aqui para mim, como por exemplo daquela tela atrás lá que eu estava mostrando. Se você colar esses dados aqui, do lado direito, se você quiser entrar aí, pausar o vídeo e entrar no site do jwt.io, você vai ver que é assim. Ele quebra essa chave, ele descodifica ela e mostra as informações que tem por trás. Por isso que eu falei que o token nada mais é do que uma forma de você enviar e receber dados entre cliente e servidor aí.
Então ele quebra essas informações e você tem acesso. No caso aqui, ele já está me retornando o nome aqui, John Joe. Então, por exemplo, aqui, se eu quisesse, por alguma forma, vir aqui e gerar um token novo, eu mudo aqui onde está John Joe, eu coloco Emerson, por exemplo, ele vai gerar um token novo, esse token vai ser válido aqui no momento de geração, porém, se você tentar utilizar ele no seu servidor, ele não vai funcionar, porque você não tem essa chave de assinatura, que é essa parte azulzinha aqui. Essa chave de assinatura quem tem é o servidor. E essa chave de assinatura aqui, se você tentar descodificar ela, igual está fazendo aqui no site aqui, ele não mostra. Essa chave ele não consegue decodificar, então não tem como. Você está gerando um token novo se você não tiver essa chave. Aí você me pergunta, pô, então se eu tiver essa chave eu consigo? Tá, não vai ser tão simples assim, mas você pode até conseguir. Mas o que acontece? Se você perdeu se o cara que o servidor perdeu essa chave, aí o problema já não está mais aqui, em gerar um simples token aqui, porque se o cara perdeu a chave, imagina o que não está rolando dentro desse servidor, porque com a chave você poderia fazer qualquer coisa, né? Você poderia excluir o banco de dados inteiro, editar, enfim, fazer o que for lá. Então esse não é um problema. Então, dando um exemplo aqui, né, nessa imagenzinha aqui embaixo, eu tenho um exemplo aqui da pessoa lá, login. Então, eu fiz o login no site, ok, tá tudo bem. Mas aqui eu tenho um outro aqui como se fosse, se essa chave tivesse sido vazada, né? Então, nessa terceira etapa da imagem aqui, tem aqui, né, falando que a gente vai precisar trocar a signature key, né, que é a que fica dentro do servidor. Então, fazendo uma explicação sobre o que é o JWT, assim na parte teórica, seria isso. Então, agora vamos à parte interessante, a parte legal, a gente vai para a parte de codar, a gente vai codar. Então, chegando descartar aqui, tá. Então, chegando no nosso VS Code aqui, isso é onde a gente parou. É onde a gente parou no nosso código, onde a gente estava, o que a gente estava construindo. Então, lembrando que aqui, por exemplo, ó, se a gente entrar na parte do nosso model, se a gente, deixa eu baixar aqui, se eu vir aqui, ó, eu não tenho meu login construído ainda. Então, é isso que a gente vai construir. A gente vai criar a rota de login, para que a pessoa passe o e-mail e a senha dela e ela consiga se autenticar no nosso sistema. Então, vamos começar, né? Bora lá. Se eu vim aqui no meu arquivo de rotas, ó, eu não tenho ainda minha rota de login, eu tenho só a rota de get, post, delete, put. Então eu vou estar criando aqui também a minha rota de login, vou estar vindo no meu controller criando, enfim. Eu vou começar vindo aqui direto no models. Então eu vou vir aqui no model e vou começar editando essa breve que a gente colocou aqui no começo. Lembra que a gente colocou? Até que eu falei, depois a gente vai utilizar ela, a gente vai criar a rota de login e tal. Então é isso que a gente vai fazer nesse momento aqui. Então, o que eu faço aqui? Ó, const login, eu vou colocar que ele é assíncrono, e aqui eu vou colocar que ele vai receber, para que ele possa fazer login, ele vai receber um e-mail e uma senha, para que ele possa estar realizando login na nossa plataforma. Então aqui eu já mudo aqui. Então, para ele receber para fazer esse login, a primeira coisa que ele vai fazer aqui, ó, ele vai ter que pegar vou até copiar dos outros de cima, que é a mesma coisa. Eu vou criar aqui, ó, const db, e eu vou fazer, lembrando que eu estou começando aqui pelo model, então, ou seja, o model é aquela camada que eu tenho acesso direto ao meu servidor. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar a parte que eu vou lá no meu banco de dados e vou procurar para ver se eu tenho esse usuário no meu banco de dados. Então, como que eu vou fazer aqui? Ó, vou colocar um const user, que ele vai lá no meu banco de dados, então ele vai dar um await aqui, await, e ele vai fazer essa consulta no meu banco de dados. Então, como que ele faz? Ele pega aqui o db, ponto, para verificar no meu banco de dados. Eu vou na minha collection de usuários, certo? Aqui eu vou pegar e vou dar um find one, porque eu vou buscar esse usuário. E eu vou verificar se existe esse usuário com um e-mail e senha. Então, o que eu preciso estar passando aqui também? Ó? Eu vou estar passando o e-mail e a senha. Então, acho que até aqui está tranquilo, então, essa verificação do meu find one aqui, para ver se o
se eu tenho esse usuário no meu banco de dados, então ele vai fazer essa verificação. Pessoal, desculpa aí que meu computador deu uma leve travadinha aqui, então continuando o vídeo. Então aqui, como a gente estava aqui, ó, Find One, então o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma pesquisa no nosso banco de dados com base nesse e-mail e com essa senha. Se ele encontrar um usuário que corresponda com o e-mail com a senha, então ele me devolve um usuário que ele vai guardar dentro dessa minha variável. Se ele não encontrar nada, então ele vai me retornar um undefined, um null aqui que ele acabou não encontrando. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um return aqui com esse user que ele acabou de encontrar. Então, basicamente é isso. Inicialmente é isso que a gente vai fazer. A gente vai simplesmente fazer uma consulta no nosso banco de dados, verificar com base nesse e-mail e com base nessa senha. Se ele encontrou, ele me retorna esse usuário, guardando aqui, e eu faço um return desse usuário. Mas por que eu estou fazendo um return aqui? Porque agora que a gente vai fazer a parte da autenticação com JWT. É aqui que entra a parte, vamos dizer assim, a parte legal da história. Então, o que a gente vai criar aqui? Ó? A gente vai criar uma const aqui, vai criar uma nova função, e eu vou chamar ela de request login. E o que é essa request login? Ela vai ser assíncrona também. Opa, assíncrona. Ela vai receber aqui, ó, eu nem vou passar pelo service essa daqui, eu já vou fazer uma ligação direta com a minha rota, vamos dizer assim, porque como vai ser uma requisição de login, então ela já vai bater direto ali no login, se tem, se não tem, bola para frente, show e segue o rolê. Então o que a gente vai fazer aqui, ó? Eu vou pegar do meu hack, meu res, que é o que vai vir da minha requisição. Vou pegar aqui, vou desestruturar aqui, ó. Vou pegar até da mesma forma que tem aqui em cima, acho que eu já até tenho isso daqui. Vou só pegar isso aqui que já vai dar certo já. Eu vou pegar aqui, ó, meu e-mail e minha senha, que ela vai vir do hack.body. Então, hack.body. Então, beleza. Então, o que eu estou fazendo aqui, ó? Eu estou pegando as informações que está vindo via essa requisição do login, o e-mail e a senha, que é o que o usuário vai preencher lá e vai mandar para mim. E o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar aqui de novo, ó, eu vou pegar uma conta, vou escrever de usuário aqui agora. E eu vou chamar esse meu login aqui em cima, ó, porque ele que vai fazer essa consulta para mim. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um await, que eu vou esperar esse login fazer essa requisição e vou passar para esse login aqui justamente isso. Ó. Eu vou passar o e-mail e a senha. Maravilha. Então, estou passando aqui ó, o e-mail e a senha para esse login e ele vai me retornar alguma coisa. O que é o retorno dele? O retorno dele é o que tem aqui, ó, que vai estar guardado aqui depois que ele fez essa verificação lá no Find One. Então, ele vai me retornar aqui, retornando aqui, eu guardo aqui dentro do usuário. E aqui que agora começa a mágica toda do negócio aqui, vamos dizer assim, né? Eu vou fazer um ifzinho simples aqui e vou ver se esse usuário meu existe, se ele me retornou alguma coisa. Primeira coisa é isso. Então, fazendo uma analogia aqui, ó, eu só vou devolver um token para ele se o login foi bem sucedido, se eu encontrei esse usuário lá. Concorda comigo? Então, o que eu vou fazer? Se por acaso eu não encontrar, por isso que eu vou fazer essa negação aqui, ó, se eu não encontrar esse usuário, já de cara, o que eu quero fazer? Eu vou até resumir aqui, ó, tirar esse abre e fecha de bigode aqui. Eu vou colocar um return e já vou responder para o meu usuário, para o meu front-end ali, ou para quem pediu essa requisição aqui, ó. Eu vou colocar um hack.status, eu vou colocar um 401, que ele não foi encontrado. Vou pôr um ponto e vou enviar para o meu front-end lá, ou quem estiver solicitando, uma informação. Que informação que vai ser essa? Eu vou mandar uma message e vou colocar aqui tipo um user not found. Um question found. Então, vou dar aqui que o usuário não foi encontrado. Então, é isso que eu estou fazendo aqui. Mas, deixa eu já até exportar ele aqui para não esquecer. Ó. Mas, vamos pensar que se por acaso ele encontrou esse usuário. Se ele encontrou esse usuário, o que eu vou começar a pegar desse usuário aqui? Ó? Eu vou já pegar o underline ID, que é o ID que o MongoDB ele retorna para a gente quando a gente cria esse usuário. Né? Então, já vou estar pegando ele aqui. Usuário, o que ele deu aqui?
Ah, faltou o sinal de igual aqui, mas senão não vai mesmo. Então, eu vou pegar esse usuário que eu recebi, já vou estar desconstruindo, pegando esse ID dele aqui, e agora eu vou começar a construção do meu token. Como que vai funcionar aqui, ó? Eu vou colocar aqui, ó, const new token, e vou falar que eu vou receber esse token da onde. Então, a primeira coisa que eu vou ter que fazer aqui, ó, eu vou ter que fazer a instalação do JWT, do JSON Web Token. Eu vou fazer a instalação hoje por aqui mesmo, não vou usar o Yarn não, que eu acabei esquecendo de abrir lá. Então, eu vou colocar aqui, ó, npm install JSON Web Token. Vamos instalar ele aqui pelo npm hoje. Vamos aguardar a instalação dele aqui, que é bem rapidinho, bem tranquilo também, porque não tem muita coisa para instalar, é só uma biblioteca de geração mesmo. Então vamos lá. Criou não, na verdade, né? Instalou. Então temos aqui, ó, no package.json, cadê o package? Aqui, ó, nosso package.json. Agora eu tenho aqui o JSON Web Token, tá vendo a instalação dele para a gente utilizar ele ali. Como que a gente vai utilizar essa biblioteca aqui? Eu vou vir aqui em cima, então, eu vou dar, como eu estou utilizando o import, eu vou colocar aqui o import, vou colocar JWT, poderia ser batatinha, se eu quisesse colocar aqui que não teria problema, que é só um nome para a gente utilizar ali embaixo. E aqui eu vou colocar que eu vou pegar do JSON Web Token, ó, até completou aqui para mim. Ó. Então, beleza, ponto e vírgula. E aqui embaixo agora na criação desse new token, o que eu vou colocar? Eu vou colocar JWT, ponto, aí ele vai até dar algumas opções aqui para mim do que eu posso estar utilizando. E no caso aqui, ó, eu vou utilizar esse sign in. Então, quando eu coloco sign in, abre e fecha parênteses aqui, ó, posso até dar um ponto e vírgula aqui já para parar de reclamar. Quando eu vou criar esse sign in, se eu passar o mouse aqui em cima, ó, ele já vai mostrar para mim o que ele espera receber aqui. Ó. Ele espera receber um payload, que é o que eu mostrei para vocês lá no slide do PowerPoint. Se por acaso você veio direto para o vídeo e quiser voltar lá para entender melhor. Então ele vai passar um payload e uma secret, né, que é uma palavra, que é uma chave de segurança, que eu também recomendo, se você não assistiu, dar uma olhada lá no slide para você entender melhor sobre ela. E eu vou criar aqui, então, uma chave de segurança para a gente utilizar ali. Ó. Como que vai chamar essa chave de segurança? Eu duvido você não dar risada nesse momento agora. Eu vou chamar de const, eu vou chamar de secret. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você já assistiu Chaves na sua vida? Você teve infância? Você assistiu Chaves? Se você assistiu Chaves, você vai entender qual é essa minha chave agora. A minha chave é o Paranguaricutiriruarum. Sempre quis fazer isso um dia. Então, para você entender, por que eu estou fazendo isso? Porque para você entender que a chave aqui ela pode ser qualquer coisa. Você pode colocar batatinha, banana, batata, sei lá, vamos falar que eu não penso só em comida também, pode colocar o nome do seu cachorrinho de estimação aí, porque essa vai ser a sua chave de segurança, é ela que vai codificar o token. E toda vez que esse token chegar aqui também no seu servidor, é com essa chave de segurança que você vai ver a validade dele ou não. Por isso que lá no slide eu falo para você que ele é seguro, porque se o cara tentar de alguma forma mudar alguma letrinha lá na criação do token e gerar um token novo para usar no seu servidor, não vai dar certo. Porque ele não teria essa chave aqui para fazer essa criação do novo token lá para tentar utilizar. Então vamos lá. Então, dando sequência aqui, ó, deixa eu dar um enter aqui que vai ficar mais fácil. Então a primeira coisa que eu vou passar aqui, ó, colocando o mouse aqui, ó, o que ele está pedindo ali? Ó, o payload. O que é o payload? São as informações que eu quero retornar dentro desse token. Então eu retorno ela como se fosse um objeto. E o que eu vou retornar aqui? Ó? Eu vou retornar um user ID para estar exibindo lá, para se alguma forma ele precisar dela. E de onde vai vir isso daqui? Vai vir daquele underline ID que eu estou desconstruindo ali em cima. Então ele vem dali. E outra coisa que eu vou querer passar como retorno também, eu vou querer passar o e-mail. Lembrando que essas informações aqui elas são facilmente quebradas, né? Depois que a pessoa, se por acaso ela roubou seu token, de alguma forma esse token vazou, se você, o usuário, de alguma forma passou isso para alguém, ou sua aplicação perdeu, sei lá, enfim, ela é fácil de ser quebrada lá no site do JWT.io, como eu mostrei para vocês no slide. Então, por isso que não é interessante você passar informações sensíveis aqui. Por exemplo, uma senha, você não retornaria a senha do usuário aqui e tal. Então, eu só vou retornar um e-mail aqui mesmo. Então, já tem até ali em cima, ó. Já fica aqui bonitinho, ó.
Então, o que eu vou estar retornando aqui? Estou retornando o e-mail e estou retornando o user ID também. Ele está reclamando aqui para mim porque eu não estou passando, não tenho esse e-mail aqui, porque na verdade aqui não é e-mail e senha, né? É o que eu passei aqui errado. Na verdade é assim, mas é que eu escrevi errado aqui, ó. Eu escrevi e-mail, ó que beleza. É e-mail. Então já vou corrigir aqui também nos demais aqui, ó. Senão depois a gente vai ter problema na frente. Aqui, ó, é e-mail, todo lugar aqui é e-mail, eu escrevi e-mail. Você nem falou nada aí também, né? Ficou só marotando aí, olhando e só esperando dar problema, né? Então, beleza. Então, a segunda coisa que eu vou passar aqui agora ó, é o secret. Tá vendo que ele pede lá? Secret or private key. No caso aqui, o nosso secret, o que é? Aquela palavra maravilhosa ali, o Parangarico Tirimihuarum. Então, vamos lá. Então, boa. Tem aqui, ó. Agora eu tenho meu secret. Então, o que ele está fazendo aqui? Ó? Ele está criando um token com base nessas informações aqui, ó. E o que eu vou fazer com esse token que eu acabei criando aqui, ó? Eu vou retornar ele aqui embaixo. Eu vou dar um return. Vou passar essas informações todas ali via res.status. Vou colocar como 200, porque foi super bem sucedido a nossa criação. Então, na verdade, eu vou colocar 201. Depois, se vocês dão uma pesquisadinha sobre os erros HTTP, para vocês verem o que é cada coisa, eu vou pôr um JSON aqui. E eu vou estar retornando aqui, então, eu vou criar uma chave chamada token. E vou retornar esse meu token ali. Então, só dessa forma aqui, o nosso token já estaria funcionando. Mas aí entra aquela parte lá que eu comentei também. Falando, mas você pode, na criação desse token, colocar uma validade para ele. Tipo de minutos, horas, dias, semanas, blá blá blá. E como que funciona a validade aqui na criação do token? Aqui eu passo um objeto. Dentro desse objeto eu vou passar uma chave que ela se chama, aqui ó, experience in. Que é quando essa chave vai expirar. E essa informação aqui eu passo em segundos, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou abrir uma calculadora aqui, para a gente calcular também, porque eu não vou ficar fazendo conta aqui também, né? Então, por exemplo, aqui, ó, se eu quisesse colocar uma chave que ela tivesse a validade de 24 horas, o que eu poderia fazer? Eu já vou até colocar o valor aqui, ó, que é 1440. Mas por que 1440? Se eu dividir esse 1440, se eu dividir ele por 60 segundos, ó, ele me retorna 24 horas. Então, se eu quisesse 2 dias, 48 vezes 60. Então, aí a gente vai multiplicando. E esse valor que ele dá aqui, ó, é o valor que a gente tem que colocar aqui como inspiração. Quando ele vai expirar, né? Inspiração não, porque eu não estou inspirando nada, eu estou expirando. Então, quando ele for expirar esse token aqui. Então, na nossa lógica toda aqui, como que está funcionando? Ele está fazendo assim, ó, quando o usuário fizer a requisição de login, ele vai passar para mim um e-mail e uma senha, que é esse e-mail e senha que eu estou verificando aqui, e eu peço para o meu login fazer essa verificação aqui, ó, que é essa outra função que eu criei. Ele vai lá buscar no banco de dados, ele vai dar um find one aqui, que a gente está utilizando o MongoDB, então ele vai fazer essa busca desse usuário, se ele encontrar, ele vai devolver aqui dentro para mim. E eu retorno esse usuário que eu faço essa outra verificação aqui embaixo, porque eu vou ter ele aqui. Com essa verificação, eu vou ver se ele existe ou não. Se ele não existir, eu já vou retornar aqui, ó, falando que deu um user not found. Eu não encontrei esse usuário, não rolou, não tem ele aqui não. E se por acaso ele existir, o que eu vou fazer? Eu já vou desconstruir aqui para pegar o ID desse usuário, porque eu vou passar isso no meu payload para retornar como informação. E é o que eu estou passando aqui, ó, e eu quero retornar o e-mail também. É a única coisa que eu vou retornar dessa minha chave. Então eu vou retornar o usuário e vou retornar o ID dele também, né? O usuário não, o e-mail e o ID dele também. E aqui eu estou utilizando o secret, que é aquela chave maravilhosa que a gente criou aí para quem assistiu Chaves já na vida, quem teve infância, que é o Parangarico Tirimihuarum. Então é essa a nossa senha. E também estou colocando aqui a data de inspiração desse token, por quanto tempo que ele vai ser válido. No caso, ele vai ser válido por 24 horas, porque aqui é em segundos. Então, eu multiplicando 24 vezes 60, ele dá 1440 aqui, que corresponde a um dia. Depois, nesse rolê todo aqui, se ele deu tudo certo, ele vai me retornar um res.status, né, de 201, porque foi bem sucedido, passando um JSON, que nesse JSON vai ter uma chave token,
e dentro eu vou ter esse token aqui. Então é isso basicamente que ele está fazendo. Então o que eu faço aqui? Ó? Aqui eu já exporto essa função aqui embaixo, ó, que é o que eu estou fazendo aqui. E agora eu vou lá no meu arquivo de rotas e eu vou criar essa minha rota de login. Então eu venho aqui ó, em login, no rotas. Eu vou utilizar como get mesmo. Get não, na verdade, né? Eu vou get, né? Porque eu vou pegar uma informação depois que ele fizer o login. Então aqui eu vou passar login só. E aqui ó, eu vou pegar do meu... que aqui no caso vai ser agora do meu model, né? Porque eu acabei construindo isso direto lá no model, não passei por service nada. Então eu vou dar aqui um import. Vou pegar de lá então o request login, que é o que a gente criou. Vou pôr aqui from, barra. Vou lá no meu models, barra, vou pegar do model usuário, vou salvar aqui. E aqui, eu vou colocar no login aqui, ó, ele aqui. Então, na nossa linda teoria, isso aqui já está funcionando. Deixa eu limpar o meu terminal aqui e a gente vai rodar o nosso servidor, npm start. Maravilha, ó, rodou, não deu erro nenhum. Então o que a gente vai fazer? A gente vai no Insomnia agora e vai estar criando essa nossa rota de login. Então deixa eu abrir o Insomnia aqui, só um minutinho, lembrou o Cris agora, já tem até a rota de login, acho que eu até acabei criando ela aqui já. Olha que maravilha. Aquela aqui, ó. Deixa eu trazer aqui para a tela, que senão fica difícil vocês acompanharem também, né? Então aqui, ó, eu já fiz até um teste aqui no outro projetinho que eu estava criando, né? Vou até tirar ele daqui só para vocês não verem aquilo ali, só para ficar errado. Então vai ser um get aqui, ó. Então o que eu fiz aqui, ó? Eu criei uma rota de login, né? Que é aquela rota que está aqui no nosso arquivo, lá, barra login. Então eu tenho ela aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou requisitar esse login via get, que é o verbo HTTP que eu pus aqui, ó, lá, get. Então, o que ele vai fazer? Ó, vamos dar um send aqui, ver se vai dar tudo certo. E blá blá. User not found. Por que ele deu user not found? É óbvio que ele ia dar um user not found, porque eu não estou passando e-mail e senha para ele. Como é que eu quero que funcione se eu não estou passando e-mail e senha para ele? Eu tenho que passar um JSON aqui, ó. Então, eu vou verificar aqui antes, ó, no nosso banco de dados, se a gente tem algum usuário cadastrado. Eu vou vir aqui, ó, cadê aqui? Aulas e usuários, vou dar um view documents. Então aqui a gente tem um usuário que se chama emerson@saturnino.com.br e a senha é 1234123. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui no meu Insomnia, já está até aqui, ó, Emerson123, e agora eu vou estar passando esse usuário na minha requisição. Quando eu der um send, que maravilha! Aqui, ó, funcionou tudo perfeito, ó, ele me retornou o token. Então aqui eu tenho esse token de usuário. Então o que acontece? Toda vez que eu fizer o meu login aqui, ó, ele vai me retornar um token. Olha lá, tá vendo? Então, eu posso pegar esse token aqui, ó, para mostrar para vocês como que o site lá consegue acabar descriptografando o token. Vou trazer aqui, ó. Vou colocar aqui o JWT. Aqui, ó, se eu pegar aqui do lado, ó, apagar esse token que eu tenho como exemplo aqui e colar aquele que a gente gerou, aqui, ó para você ver, ó, como ele quebra fácil. Então ele já traz dentro desse token aqui, ó, essas informações, ó, igual eu tenho o e-mail que ele está me retornando, que eu pedi para ele retornar lá, e ele tem aqui também o user ID, que eu também pedi para ele retornar, e aqui ele já está me retornando aqui também, ó, o IAT, que ele me retorna um timestamp aqui de quando foi criado esse token, e ele me retorna também esse exp, que é quando esse token vai expirar, quando ele vai parar de funcionar. E ele traz isso no formato timestamp. Então, se você dá uma pesquisadinha em o que é o timestamp, você vai entender melhor. Mas é aquilo que eu falei no slide lá. Ele é um formato universal de tempo, de medição do tempo, vamos dizer assim, né? Não importa a região que você esteja, se você está no Brasil ou no Japão, que o horário é diferente, o timestamp ele vai ser igual nos dois lugares. Então, é isso. Então, o que o nosso código está fazendo aqui? Ó? Ele já está retornando, então, com base na nossa criação aqui, ó, vamos dar uma repassada nela, ele já está retornando o nosso token. Dessa forma, então, ele verifica se tem usuário no banco, se tem, ele faz uma criação do novo token e vai ficar gerando aí. Mas aí você me pergunta, você fala assim, pô, beleza, mas você criou, vi que você criou, está criando o token.
Mas onde eu vou usar isso daí? De que forma que eu vou usar para validar as outras rotas? Continua do mesmo jeito. Se eu acessar qualquer outra rota ali dentro do meu Insomnia, se eu abrir ele aqui, ó. Se eu vim aqui, por exemplo, na rota de listar os usuários, eu vou dar um send aqui, ele vai me listar meus usuários ali do mesmo jeito. Não mudou em nada essa criação do token. E aí? E aí que agora a gente tem que criar uma forma de como fazer essa validação, de como verificar se o token é válido ou não. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um middleware aqui para fazer essa verificação. Vou criar uma nova pasta aqui, chamada middleware, e dentro dessa nova pasta eu vou criar um arquivo novo para estar fazendo a verificação desse usuário. Então, eu vou vir aqui, ó, vai ser um middleware com usuário. Peraí, que middleware é gostoso de escrever, eu vou copiar, não sou nem besta nem nada, né? Então aqui eu vou colocar usuário.middleware.js. Aqui, ó. E dentro desse arquivo aqui, eu vou criar o meu middleware de verificação. Que toda rota que eu tiver, antes de mais nada, ele vai verificar se existe esse token ou não para verificação. Então, como que eu faço aqui, ó? Eu vou criar aqui, então, ó, uma function. Eu vou chamar ela de verify, para ficar bonitinho, né? Nosso inglês britânico aqui. Verify token. E o que eu vou pegar aqui, ó? Eu vou pegar como ele vai ser a primeira... Pensa assim, ó, ele que vai verificar se o token existe ou não. Então, ele é a primeira camada ali de receber informações. Então ele também recebe um REC, ele vai ter um RES, e ele vai ter uma coisa nova que a gente não usou aqui no projeto ainda, que é o Next, que eu vou explicar o que é isso daqui. Então beleza. Para que eu possa fazer essa verificação do token, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma const aqui e vou chamar de token. E eu vou pegar esse token, que ele vai vir ó, o meu Tab9 aqui, ó, quem me perguntou sobre qual que era o sistema meu de inteligência artificial que eu coloquei, ele se chama Tab9. Você instala ele no seu VS Code e ele começa a tentar prever o que você está tentando digitar, conforme o teu uso. Então aqui já está me dando aqui, ó, rec.body.token, só que aqui na verdade eu não vou usar o body, eu vou usar o header. Opa, não é ponto e vírgula, também é ponto. Headers, ponto. A gente tem uma propriedade no header que a gente passa que se chama authorization, que eu vou mostrar ali no Insomnia o que é isso daí. Então ele vai receber via esse rec.headers.authorization esse token. E eu vou fazer a verificação para ver se esse token é válido ou não. E como que eu faço essa verificação? Eu vou importar aqui também, ó, o nosso JWT, para ele fazer essa verificação. From JSON Web Token aqui. Então, beleza. Outra coisa que eu vou precisar aqui também, ó, eu vou até copiar do nosso model, a nossa super palavra secreta. Então, eu vou vir aqui. Eu vou colocar ela aqui também, porque a gente vai acabar utilizando ela também. E aqui embaixo, ó, dentro da função de verificar, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou colocar JWT, ponto. Lá, quando a gente foi criar, a gente criou o signing, né? E aqui a gente vai criar o verify. Aqui, ó, o verify. Ele mesmo já viu isso aí para mim. Eu vou apagar aqui para mostrar. E o que esse verify ele vai pedir para a gente passar aqui para ele fazer essa verificação? Se eu pôr o mouse aqui em cima, mas eu escrevi errado aqui também, né? Eu fui JTW aqui, ó. É JWT, eu fui JTW. Mas beleza, tá funcionando. Tá funcionando. Depois eu troco isso daqui. Isso aqui não faz importância. É pra vocês ver que vocês podem escrever qualquer coisa, até coisa errada. Olha que bonito. Fica bonito isso no vídeo também, fica agradável. Então, se você passar o mouse aqui em cima do Verify agora, o que ele pede para você passar para ele fazer essa verificação? Ele pede o token, como vocês podem verificar ali em cima, e ele pede também o secret. Então, o que eu vou passar para ele aqui? Ó? Eu vou passar o token que eu estou recebendo via header, vou dar um vírgula aqui, vou passar para ele o meu secret, então, que é essa palavra, que aí ele vai verificar se isso é válido ou não. E vou dar uma vírgula aqui, agora eu vou passar uma run function aqui para a gente fazer a validação disso tudo, para saber se deu certo ou não. Opa, então faltou aqui, o meninão. Boa.
Então, o que eu faço? Se ele vai fazer essa função, e aqui dentro eu vou verificar com um if aqui, ó, por exemplo. Eu vou verificar se existe erro. Aqui, então, ó, eu preciso passar uma propriedade para eu pegar dentro da minha função, esse ERR aqui, ó. Então, o que ele vai fazer? Ó, ele vai verificar se existe algum erro dentro dessa verificação minha. Se existir esse erro, o que ele vai fazer aqui, então? Ele vai me dar um return. Vou pôr um res.status, vou pôr o 401.json, vou mandar uma mensagem para o meu front, ali, né, para quem está pedindo isso aqui para mim, ó. E vou colocar uma mensagem, só que não é user not found aqui não, vai ser invalid token. Então, o que ele está fazendo aqui? Ó? Se por acaso ele cair ele for verificar o token e ele não é válido, esse token não foi válido, o que ele vai fazer? Ele vai cair nesse if aqui, ó. Aí ele vai me matar a minha função aqui, já mandando um return aqui. Só que se por acaso for válido, eu vou dar um return aqui também no meu next. Então, é isso que ele vai acabar fazendo aqui, ó. Ele vai fazer esse rolê todo aqui, então, ó. Ele vai criar uma const, que vai se chamar token. Ele vai pegar isso lá do meu header, né? Vai fazer a verificação toda lá, hack.header.authorization, e vai verificar isso. Aqui eu não tenho esse sinal aqui, ó, tá errado. Já vi ali, já vi que você também não quis falar nada, quis ficar só olhando. Então, o que ele vai fazer? Ó, ele vai ver se esse token existe ali. Se existir, então ele vai vir para cá, vai fazer essa verificação aqui. E esse token sendo válido, ele não cai nesse if aqui, porque ele não vai encontrar um erro, e ele vai vir no return.next. Isso é a analogia do middleware. O que acontece? Você faz essa verificação. Agora eu vou aplicar esse middleware ali, vai ficar mais fácil ainda de você entender. Então eu vou dar aqui um export, default, e aqui eu vou mandar o meu verify token. Então, o que eu estou fazendo? Ó, agora, com essa exportação aqui, ó, eu venho aqui, eu salvo ela, eu venho aqui no meu arquivo de rotas, e agora eu vou importar isso daqui, ó. Então, eu vou dar um import, verify token, ele vai vir do from, ponto barra, ele vai vir dos meus middlewares. Cadê o meu middleware que eu criei aqui? Eu criei meu middleware fora do SRC, ó, tá vendo? Ó, o erro aqui, ó. Então, vou puxar ele para dentro do SRC aqui, ó. Ele tem que estar aqui, junto com outra galera aqui. Então, aqui, ó, agora ele já está aparecendo aqui, ó, middleware barra usuários.middleware, que é aquela verificação minha. E aqui, agora, no meu arquivo de rotas, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a minha verificação do meu token para ver se eu posso ou não está fazendo essa chamada no meus endpoints. Eu vou colocar ele na onde faz sentido. Por exemplo, ó, quando eu quiser buscar os usuários, eu vou colocar meu middleware. Que aí como que funciona aquele next lá? Se por acaso, ó, deixa eu voltar aqui nele. Ó, se por acaso ele cair no erro, ele vai dar o return aqui, vai retornar e vai matar minha função ali. Ele nem chega. Deixa eu ir fechando aqui, ó. Aqui, ó, o que acontece, ó. Se ele cair nesse if aqui, ó, ele nem chega a vir nesse getAll, ele já morre ali mesmo, então ele não passa para a função à frente. Para ele passar para a função à frente, ele não tem que cair no if e ele precisa desse next aqui, ó. Então, quando eu dou esse next aqui, significa que ele vai para a minha próxima função que eu estou fazendo aqui. Então, ou seja, ele vai fazer essa verificação. E eu vou pegar essa mesma lógica que eu estou colocando aqui, ó. Eu não vou colocar em login, porque o login ele vai retornar um token, no caso, né? Mas eu vou precisar dele quando eu for querer criar um usuário, quando eu for querer deletar um usuário e quando eu vou querer atualizar um usuário. Então, o que acontece? Toda vez que eu for precisar disso, ele vai fazer essa verificação primeiro se existe um token ou não. Então, se eu salvar isso daqui agora, eu vou parar o meu servidor aqui, ó. Vou limpar, eu vou startar meu servidor de novo. Beleza? Vou pegar o Insomnia aqui. E agora, por exemplo, eu vou vir aqui em listar usuários. Ó, ele estava funcionando normal aqui no teste nosso. Se eu tentar listar aqui agora, ó, ele já vai me dar um invalid token.
Por que que ele me deu um invalid token? Se eu vim aqui no código, você vai ver que no meu middleware que eu criei aqui, ó, ele deu um invalid token porque ele caiu no erro. Mas por que que ele caiu no erro? Porque a gente não está passando ainda esse token para ele no authorization ali. Então o que que a gente vai fazer? Ó? A primeira coisa, eu vou tirar aqui do meu routes do login aqui. Não vou tirar não, né? Ele já nem tem, na verdade. Eu vou vir aqui no login e vou solicitar um login, ó. Vou solicitar. Ah lá, ele me retornou um token. Então eu vou pegar esse token aqui, ó. Vou copiar ele. E agora quando eu for precisar passar alguma rota, quando eu vou querer fazer alguma requisição, se eu tentar fazer ela aqui, ela não vai funcionar. Para ela funcionar, eu tenho que vir aqui no header e colocar um authorization aqui, ó. Tá vendo? Ó? Tá até aqui já, ó, que eu estava fazendo o teste, ó, eu coloquei. Então o que eu faço? Eu vou deletar aqui, se eu tentar dar um send, ó, ele não vai porque meu token é inválido. Mas se eu passar um token válido, que foi aquele do login, a hora que eu der o send, ah lá, aí funcionou. Aí ele já me retornou, aí está funcionando a verificação do token lá. Se por acaso eu tentar mudar alguma coisa aqui, ó, vamos mudar, tá a letra E aqui. Se eu deletar a letra E e colocar um F aqui para tentar simular um token, a hora que eu apertar o send aqui, ó, o token vai dar inválido, porque ele não vai bater, não vai rolar. Então ele só funciona se for o token realmente válido, por isso que funciona aquela parte da chave lá, que eu até utilizei o Parangariko Tirimiruaram, ó, falei até rápido. Então é aqui que ele vai funcionar. Então ele sempre vai fazer essa verificação com base nessa chave. Ou seja, para gerar um token novo, ele usa essa chave, e para quebrar essa verificação, vamos dizer assim, para ele verificar se essa chave é válida, então ele faz exatamente a mesma coisa com a mesma chave. Ele faz essa verificação. Dando certo, aí ele aqui no nosso arquivo de rotas, deu tudo certo aqui, ele passa para a próxima verificação que a gente estava fazendo. Como tudo estava dando certo quando a gente estava fazendo, então ele passa a funcionar em todas as nossas rotas. E se por acaso eu vim aqui agora no Insomnia, Insomnia é isso daqui. Se eu vim aqui no Insomnia, eu for tentar criar um usuário, por exemplo, ó, vou tentar criar um usuário 2 aqui. Usuário 1 que a gente não tem. Ó, usuário 1, lá. Se eu tentar criar, ele já vai dar para mim aqui, ó, invalid token, porque eu não estou passando esse token aqui. Mas se eu pegar aquele token agora, que a gente está aqui no header, copiar ele aqui, ó. Eu venho aqui no criar usuário. Agora no header, eu vou passar o authorization e vou passar esse token aqui. Agora, se eu tentar criar o usuário, agora ele cria. Tanto que se eu vir listar o usuário aqui agora, como eu estou passando o token também, ele vai me mostrar os dois usuários que eu acabei de criar. E toda a rota vai funcionar com esse princípio agora, com a autorização do token. Por isso que tem alguns sites, inclusive, que, por exemplo, você como desenvolvedor, que às vezes você vai, por exemplo, usar uma API do Google. E para você utilizar uma API do Google, você precisa ter um token válido. Então você vai na parte de develop da Google, ele vai te fornecer esse token. Então no teu código vai ter uma parte que você vai precisar passar esse token. Então é por isso que funciona. Tem algumas plataformas, inclusive, que eles vendem token. Vamos supor, uma plataforma de previsão do tempo, vamos dizer assim, que eu usei uma recentemente. Para você utilizar a plataforma, você tem um token. E tem vários tipos de plano. Por exemplo, eu tenho, vamos supor, plano A, B e C. O plano A te dá direito a 50 requisições por mês, o plano B te dá 100 e o plano C te dá 200. Então eu pego o plano A que me dá direito a 50 requisições e eu crio um token para isso. Então o que acontece? Quando eu mandar essa requisição para o meu back-end, ele vai pegar o meu token, vai ver que aquele token meu corresponde a 50 requisições por mês. Aí é feita uma lógica, obviamente, ali dentro do servidor, que ele vai colocando no meu banco de dados quantas requisições eu já fiz. Quando eu atingir aquele quantidade de número de requisição e fizer a requisição do número 51, que o meu token ele valia para 50, ele já não vai deixar eu fazer mais, porque ele validou com aquele token a quantidade de requisições que o usuário poderia estar fazendo. Isso é uma forma de utilizar. Outra forma é essa que a gente está fazendo aqui, validar a rota, enfim. Existem várias formas de você estar utilizando o token. Então, acho que é isso. Então, por hora a gente termina a nossa aplicação. Como eu falei lá na parte do slide, eu vou estar criando aqui também um vídeo que não fazia parte dos planos, mas vou ver se eu já faço ele também, que é a parte de upload de arquivos, que a gente não criou isso, mas a gente vai criar também. Então aqui a gente já tem a nossa rota com criando usuário, atualizando usuário, deletando usuário, listando usuário por ID também, que a gente tem ele também. E agora a gente tem essa parte de verificação do token. Então, qualquer rota que a gente for utilizar dentro da aplicação, é necessário que o usuário passe um token para validação. Então é isso. Espero que o vídeo tenha ficado bastante claro.
Ficou um pouquinho comprido aí, 54 minutos, mas eu acho que foi o necessário para a gente chegar até aqui. Peço para você que está assistindo esse vídeo deixar o seu feedback de como foi o vídeo de hoje, porque a gente teve um slide apresentando um pouco de teoria, depois a gente veio para a prática. Para você que pediu dessa forma, ficaria muito feliz também, satisfeito, se você mandasse seu feedback respondendo se foi isso que você queria, se era isso que você esperava. Então, é isso. Por hoje é isso no nosso vídeo. Então, até o nosso próximo vídeo.